Olá, boa noite mais uma vez. É um prazer imenso estar com vocês aqui no nosso curso Administração Pública para o Século XXI. A disciplina ah, chama-se Problemas, né? Estamos lidando com eles o tempo todo. Problemas brasileiros e administração pública. Nós estamos agora na nossa terceira aula, já, né, na terceira semana do curso. As coisas passam rápidas. E hoje nós iniciaremos com alguns comentários a respeito das postagens que vocês realizaram. Já tivemos duas atividades, né? A primeira foi um fórum e a segunda uma postagem de imagens. E essa atividade tem ficado a cargo da Marisa com mais dedicação. Então, obviamente que eu olho, analiso, né? Passo as vistas nas postagens que vocês têm feito, mas, no entanto, cabe a ela fazer a avaliação mais detida. Então, nós iniciaremos com alguns comentários genéricos que ela vai fazer a respeito das postagens. Tá bom? Certo. Larissa, é com você. Ok, obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Bom, eu fiquei bem feliz, né, com as postagens, nessa primeira atividade onde vocês puderam colocar as imagens, fazer os comentários. A gente viu bastante conteúdo diferente, né? Eu coloquei alguns aqui, eu destaquei alguns aqui, algumas postagens voltadas à literatura, à arte, né? À representatividade dos negros nas novelas, nos filmes, nos quadrinhos, a representatividade dos negros na área profissional, na política, inclusive com representatividade em ministérios, né? E nas próprias instituições, nas próprias organizações que vocês atuam. A questão da estética também, que veio muito forte, inclusive com relatos pessoais, né? A parte do próprio estereótipo, inclusive também relacionado à oferta de produtos para esses públicos. Alguns exemplos de palavras, de expressões racistas, né? Que muito nos aparece no dia a dia, a questão da retratação do negro em obras de arte e também das lideranças negras, né, muito ofuscada ao longo do tempo. Então, esses foram os principais assuntos que permearam aí os envios dos trabalhos, e foi bem interessante a forma que vocês colocaram. Eu ainda senti um pouco de falta da relação dessas imagens com o conteúdo abordado e sugerido pelo professor para leitura. Então, em muitas dessas postagens, vocês acabam trazendo relatos muito interessantes, mas relatos pessoais, né, opiniões pessoais, e pouco relacionam com as leituras recomendadas, tanto as leituras obrigatórias quanto as complementares. Então, isso eu queria chamar a atenção de vocês, até para que nesses próximos trabalhos vocês consigam relacionar um pouco mais essas imagens, né? No próximo trabalho são vídeos com o conteúdo abordado pelo professor e trazido ali pelos autores nas literaturas, nas leituras recomendadas. Isso é um ponto bem importante. E outro também, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês porque alguns colegas ainda compartilharam notícias, estudos, apresentações em PowerPoint. Então, esse trabalho, né, essa atividade é muito específica porque a gente gostaria de ver as imagens, né? Ainda que dentro dessa reportagem tivesse uma imagem, tivesse uma foto, é isso que a gente gostaria de ver, né? O quanto dessas imagens que, né, nos bombardeiam aí todo o tempo em redes sociais, em sites, na própria televisão, né? Às vezes a gente está passando na rua, a gente já teve experiência com colegas que eles próprios tiraram a foto, né? E nos contaram ali de que forma que isso o sensibilizou. E trazendo, de fato, a literatura, trazendo as categorias abordadas pelo professor, né? As passagens do texto ali que se relacionam com o que vocês conseguem enxergar na imagem. Então, quero parabenizá-los. Os trabalhos ficaram excelentes, os comentários foram muito bons. E gostaria só de chamar a atenção para esse fato, né? Para realmente que vocês consigam fazer esse link com o material disponibilizado. E se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, Marissa, não sei se tem muita relação, não sei se posso ir por esse caminho, não sei se essa é a categoria mais assertiva. Por favor, contem comigo, estou à disposição para poder orientá-los. Acho que é isso, professor. Alguns comentários de vocês sobre a experiência com a atividade, né? Fiquem à vontade para poder relatar da dificuldade que tiveram.
né, ou da facilidade que tiveram para isso, porque parece relativamente simples, né? Você pegar a imagem e fazer a postagem, mas, no entanto, o, como é que eu posso dizer? O grau de dificuldade em que, a partir da imagem, você abstrai, né? Eu lembro que teve uma postagem sobre o Portinari, acho que foi sobre Portinari, né? É que no momento que você apresenta a imagem, você sai, você abstrai, você faz análise, ou seja, toma a imagem como uma centelha da reflexão, e eu acho que esse é o ponto fundamental que nós estamos atrás, né? Então, já temos aqui alguém que vai nos falar um pouquinho e interagir conosco. Clayton. Bom, boa noite a todos. Eu até comecei com uma lista mais cedo. Eu postei a imagem, queria tecer alguns comentários sobre o que postei e acabei provavelmente colocando naquela aba onde abre junto da imagem o texto. E não ficou claro, não saiu junto com a exposição da imagem. A imagem que eu coloquei, ela foca um pouco no tempo, é uma Clayton, imagem. desculpa te interromper. O seu áudio tá bem ruim. Não sei se pro pessoal também tá. Ele tá falhando bastante. Ah, deixa eu ver. Agora me ouve melhor? Não, tá igual. Não. Mais alguém? Sim, enquanto Clayton tenta melhorar a qualidade do áudio. Clayton, se quiser tentar de Vamos ver. novo. Mexi em algumas Agora coisas sim. aqui. Agora tá ótimo. Ah, que bom. Eu dizia que eu coloquei a imagem, postei a imagem de Leopoldo II, rei belga, que é responsável, atribui a eles 10, 15 milhões de mortes de congoleses, quando ele subjuga aquele povo, né, não só visando a escravidão, como a obtenção de lucros. Eu traço essa linha porque em 2020, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, essa estátua ainda permanecia numa determinada cidade na Bélgica, onde ele ainda era, eu não digo idolatrado, mas onde ele ainda era reverenciado por ter sido um importante rei belga, mesmo com toda essa atrocidade nas suas costas, no seu colo. Toda a peculiaridade de ele ser pertencente da família Saxe-Coburgo-Gotha, tio, na verdade, do Conde Du, que casou com a princesa a caçula do Pedro II. E esse não era o propósito, ele é sobrinho, Conde Du, um sobrinho do Leopoldo II. O propósito à época, e aqui já avançava mundo afora, a Inglaterra fazendo muitas ações para que a escravidão cessasse no Brasil, eles fazem ou se juntam através do casamento com a princesa caçula de Dom Pedro II. Só que o objetivo era a princesa Isabel. Não prosperou, não foi adiante. E esse momento é o momento em que está sendo o imperialismo do Brasil está passando por muitas dificuldades, está sendo muito testado. A República já começa a ser alvoroçada de certo modo, e vem a construção, através de uma pressão política provocada no exterior pela Inglaterra e um movimento abolicionista aqui no Brasil, os políticos da época, somado a os políticos, os abolicionistas da época, fazem força contra o imperialismo que acaba se rendendo e, através da Lei Áurea, tentam trazer uma certa simpatia por aquilo que o mundo vinha prosperando ou esperando que fosse feito. Isso não surge o efeito.
que esperado, porque a abolição da escravatura em 1888, como eu tentei observar, ela foi feita mais como um ato de tentar salvar o imperialismo à época. E com isso tudo, em toda essa construção, eu quero dizer que simplesmente foi criado o ato abolicionista, mas sem um preparo estrutural, sem um estudo sociológico adequado dos impactos que teria a assinatura dessa lei e de como essas pessoas se estruturariam na sociedade. Pessoas sem casa, sem nenhum conhecimento, com dificuldade, todos, se não, talvez todos, ou a grande maioria analfabetos, não foi pensado sociologicamente a inserção dessas pessoas. Então, a lei abolicionista, ela trouxe a libertação dessas pessoas de forma tardia e mal pensada, mal planejada, e arrastada. Começa lá em 1870, a assinatura do ventre livre, e, na verdade, isso tudo, né, foi acontecendo uma postergação, porque tinha uma pressão muito grande dos cafeicultores e tantos outros que usavam essa mão de obra gratuita para prospectar riqueza, para prospectar renda pessoal, uma mão de obra que era bastante cobrada, não exigia nada e rendia muito. Então, essas são as pinceladas que eu queria demonstrar com a minha postagem lá daquela estátua toda suja, lá em 2020. Depois ela foi retirada. Hoje ela está no museu na Bélgica, mas demorou para que todo esse contexto viesse a aflorar nas manifestações em 2020 pela morte, então, George Floyd nos Estados Unidos, e que acalorou essa minha manifestação. Ok. Certo, obrigada, Clayton. Obrigado, Clayton. Mais alguém? Todo mundo hoje um pouco mais centrado, mais concentrado. Então tá bom, ótimo. É, bem legal a tua contextualização, Clayton. Eu acho que para tornar mais clara até, né, para quem olhou a postagem, para quem comentou, para nós que passamos a vista, né, entender Sim. melhor o contexto, e mais do que isso, a tua motivação de chamar a postagem, porque cada um de nós tem uma motivação. Esse é um Sim. aspecto também que a Marissa também destacou, né? Há uma motivação, alguns elementos. é, a diferença, por exemplo, na primeira postagem no fórum, ela me pareceu, como é que eu posso dizer, um caráter muito mais personalístico por parte de vocês, porque dizia respeito ao local de trabalho da maioria de vocês, né? Falando do local, das observações, um ou outro falou de, de algo que não seja o seu local de trabalho, mas a grande maioria se referiu ao local de trabalho numa tentativa de lançar mão das categorias, né, analíticas e descrever, né, se debruçar sobre a realidade imediata, concreta, cotidiana, com a qual lida diuturnamente. Então, o caráter personalístico naquele momento foi, foi melhor e talvez as postagens tenham saído com este ingrediente de personalidade, né? Interessante. Então, a motivação ali fica um pouco mais explícita. Nesta segunda tarefa, haja vista que nós clamamos, né, nós jogamos ali, chame uma imagem e coisa do gênero, embora a motivação de cada um, né, tenha variações, alguém fotografou um livro, alguém fotografou uma obra de arte, você colocou uma estátua, então os diversos movimentos de postagem de cada um de vocês, incendiado por uma motivação pessoal, de certa forma, digamos assim, tornou muito mais heterogênea a postagem, o que é bom, né? No meu ponto de vista, ele é bom porque vocês lançaram, a maioria de vocês
embora nós vivenciamos, né, também, do ponto de vista cotidiano, a questão vinculada às relações raciais, a racismo, coisas do gênero, mas vocês lançaram um olhar um pouco mais amplo sobre a questão, inclusive fazendo denúncias de aspectos, digamos assim, de elementos estruturantes da sociedade brasileira. Eu acho que este movimento ele é um movimento da postagem que eu avalio muito positivamente, né? Porque isso deu a entender um salto de abstração analítica, né? No primeiro momento, num cotidiano imediato na empresa, e no segundo momento, tratando das questões mais genéricas da sociedade brasileira, né? Eu acho que esse duplo movimento é algo muito positivo para nós e é, de fato, alguma coisa que é importante e necessária para nós fazermos, né? Transitar em distintos níveis de análise, né? De um nível mais macro para um nível mais micro. Em geral, na administração pública, nós temos alguns elementos, algumas instâncias que nos ajudam a fazer essa transposição de análise, né? Essa transposição de perspectiva. Então, por exemplo, se a gente considera as instâncias da administração pública tradicionais, tanto federal, estadual e municipal, em geral fica mais fácil nós jogarmos o olhar para isso, né? Porque essas instâncias elas nos ajudam. Contudo, quando nós fugimos dessa instância, como no caso das relações do problema da relação racial, essas instâncias não nos ajudam muito. Aí, então, nós temos que lançar o olhar para uma estrutura da realidade social brasileira, né? Onde essas instâncias elas estão a serviço dessa estrutura, elas nos ajudam, mas efetivamente não nos auxiliam muito, né? Não dá para fazermos a análise dessas questões nos referindo ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual. Então, essas instâncias saem um pouco de foco e nós exercitamos essa capacidade analítica, né, de transitar sobre diferente perspectiva. Eu acho que esse foi o elemento principal que o exercício, né, a atividade exigiu, né? Nesse sentido, eu gostei bastante das postagens, do que foi colocado, considerando, obviamente, a ressalva, né, feita pela Marissa de que, em um ou outro momento, é necessário abandonar a sua sentimentalidade, os seus elementos sensitivos, né, e dialogar, transacionar com as ideias, de modo mais claro, né, com as ideias, com os conceitos que estão ali postos. Alguns de vocês fizeram isso muito bem, inclusive com citação direta dos textos, né? Outros foram um pouco mais sensitivos, né? Empiristas, lançando mão a partir da experiência concreta. Bom, mas, de todo modo, eu gostei bastante dos recursos que vocês utilizaram. Hoje nós temos o desafio de enfrentar um outro problema, né, que é tão grave quanto o problema das relações raciais entre nós, né, o problema do racismo, e um problema que nos acompanha também de longa data, né? Não é um problema recente, né? Nós estamos falando, obviamente, da fome, né? Então, a fome não é um problema recente do país, né? Pelo contrário, é um problema de longa data, né? Com grande estada entre nós. As tentativas, vocês mesmo podem observar, por exemplo, no texto do Vasconcelos, aquele texto de 2005, né, Combate à Fome no Brasil, uma análise histórica de Vargas a Lula. O Vasconcelos aponta, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para que nós possamos ter. Então, o problema que nós temos é um problema perdurante, e nesse texto aqui do Vasconcelos, ele tenta fazer o mapeamento dos principais esforços em termos de política pública que o país, né, o Brasil, tem se engajado desde os anos 40, né, o trabalho
o trabalho do Vasconcelos é de 2005, então ele faz descreve, ele apresenta esses principais programas governamentais de alimentação e nutrição do período que cobre 1940 a 2003, né? Basicamente 60 anos, um pouco mais do que 6 décadas. E, embora nós possamos aqui fazer a varredura de todos esses programas, né, a realidade é uma só. Nós não conseguimos resolver o problema. Tá? Saber se o problema depende única e exclusivamente de nós, enquanto país, enquanto nação, né, obviamente que não, porque o problema ele está preso a uma estrutura que é uma estrutura não exclusivamente nacional. Então, nós temos com um problema que está dentro de uma estrutura sistêmica, né, diante da etapa de desenvolvimento em que o próprio mundo se encontra. Né? Então, as soluções aí, nós não podemos apostar única e exclusivamente em soluções caseiras, ou seja, de soluções nacionais. É óbvio que nós temos que ter as soluções caseiras. Contudo, o problema é maior. Né? O problema é um problema de amplitude não somente continental, né, que diz respeito ao nosso continente, mas um problema de larga escala, um problema global. O Brasil tem feito esses esforços, então o trabalho do Vasconcelos é muito bom que vocês façam a leitura, porque ele apresenta, do ponto de vista histórico, essas diversas tentativas. Parou ali no ano 2003, quando o governo, né, o 2002, assume o Lula, o primeiro governo Lula, e entra o Fome Zero. Né? Então, com relação a isso, digamos assim, essa é uma experiência mais recente nossa, mas o Fome Zero não conseguiu resolver o problema. A verdade é essa, nós não conseguimos dar nós não conseguimos dar uma resposta, eu não diria definitiva, porque havemos de considerar que talvez seja impossível acabar com a fome de um modo definitivo, né? Mas, quem sabe, seja possível reduzi-la ao mínimo, né, das nossas possibilidades e dos nossos esforços. Nacionalmente, nós tentamos isso a partir do governo Lula. O Lula, inclusive, foi aí tentar fazer uma empreitada mundial. Essa tem sido uma das preocupações dele, mas mesmo assim não se conseguiu. Mas o certo é que o Brasil não tem conseguido sanar o problema. O problema é de longa data, repito, e talvez as causas do problema sejam também causas constantes. Né? Não há tanta variação de causas do problema da fome como nós efetivamente possamos pensar. Então, nós vamos lidar com este tipo de questão. E, mais uma vez, eu vou pedir aí uns 10 minutos para fazer um preâmbulo, né, se vocês me permitem. Este preâmbulo eu coloquei ali na plataforma, uma breve exposição do contexto em que do momento histórico em que o Josué de Castro vai escrever o seu livro, A Geografia da Fome, né, final dos anos 40, e dar um preâmbulo, né, contextualizar essas questões me parece importante. Então, eu vou ler aqui o que está na plataforma. É rápido. Se tiver sendo enfadonho, por favor, me ponham, né? Me comuniquem. Do ponto de vista historiográfico, a Era Vargas é um dos períodos de mais difícil abordagem e caracterização, pois não resiste a fáceis consensos sobre determinados assuntos, entre os quais o projeto de nação ali concebido e colocado em operação durante 30 e 45. Né? O Clayton chamou algumas questões desse período ainda há pouco, quando falou.
Tradicionalmente, esses 15 anos são segmentados em governo provisório, 30 a 34, governo constitucional, 34 a 37, e Estado Novo, de 37 a 45. Dada a extensão e a complexidade dos fatos históricos envolvidos, e considerando que meu métier é o campo da administração e não necessariamente o campo da história, né? Eu explorarei aqui, para essa finalidade, principalmente este último período, dele extraindo aqueles aspectos que realmente interessam para nós compreendermos o projeto de nação levado a termo durante o governo, né, diga-se autoritário, de Getúlio Vargas. Antes, porém, tentarei apresentar alguns antecedentes importantes para as nossas finalidades. Qual seja, e eu acho que esse é um ponto que nós não podemos perder de vista, né? A forte presença das oligarquias e a institucionalização da burocracia pública entre nós. Estas são, digamos assim, marcas de nascença da República Brasileira. A oligarquia e, posteriormente, a tentativa de estruturação da burocracia pública, né, que é isso que vai fazer Getúlio Vargas. O ano de 30 representa o fim da República Velha, que teve início em 1889, com a proclamação da República. O fato principal desse período que merece ser destacado, haja vista que terá forte impacto sobre como se desenvolverá o modelo de administração pública conduzido por Getúlio Vargas, diz respeito ao predomínio das oligarquias, contra as quais Vargas procurará blindar a incipiente estrutura do Estado brasileiro e, assim, viabilizar a administração pública da nação. Então, Vargas estrutura o Estado brasileiro, vocês vão aprofundar isso um pouco mais, né, com outros professores à frente, mas, de todo modo, essa estruturação do Estado brasileiro, ou seja, a burocratização do Estado brasileiro, ela é posta como um anteparo protetivo às forças políticas oligárquicas que sempre comandaram o país. Como defende Boris Fausto, do embate entre as duas principais forças políticas da época, a militar de um lado e a civil oligárquica de outro, foi esta última, organizada em partidos políticos regionais, principalmente no estado de São Paulo, que saiu vitoriosa. Enquanto os militares queriam uma república mais centralizada, de forte conteúdo autoritário e preocupada com a unidade territorial nacional, as oligarquias visavam uma república menos centralizada, com estados fortes e, por conseguinte, sob influência das elites regionais e locais. Sua vitória desenhou-se desde cedo, pois já em 1894, pouco anos após a proclamação da República, as oligarquias conseguiram desbancar os militares do poder e tornar Prudente de Moraes presidente do país. Corolário desse período de pleno domínio oligárquico, temos fenômenos socioculturais fortíssimos. Tá? Então, esses são os resquícios que nós herdamos desse período e que nós certamente nós não conseguimos afastá-los da nossa estrutura social, né? Sequer da estrutura dos órgãos públicos, né? Da estrutura do Estado. Então, quais são esses fenômenos socioculturais? O patrimonialismo, o coronelismo, o clientelismo, a patronagem, etc. Esses fenômenos simbolizam um conjunto complexo e diverso de sistemas políticos que operam concomitantemente e visavam configurar o modo como deveriam ocorrer as relações de poder entre o Estado e a sociedade civil nascentes em nosso país. Nesse sentido, esses fenômenos representam tanto fontes de poder quanto práticas sociais envolvendo o poder das elites agrárias, o poder dos coronéis e a infindável troca de interesses e favores que juntos formam o elemento fundamental que sustentou e ainda hoje sustenta as oligarquias e as elites de poder. É importante nós termos isso em conta, porque o diagnóstico que vai fazer o José de Castro, né, esse é o diagnóstico dele, ele vai sintetizar esse diagnóstico. Ou seja, o problema da fome no Brasil é predominantemente um problema político. É isto que o Josué de Castro vai nos colocar na cara já desde os anos 40. O problema da fome é, acima de tudo, um problema político do Brasil.
Então, essas oligarquias e as elites no poder, elas têm sido estudadas, né, historicamente, né, por vários intelectuais, mas é possível aqui nós fazermos um recorte para quem queira, né, com o tempo, lançar estudos para compreender um pouco melhor essas questões, alguns livros, como, por exemplo, o do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto, um livro clássico de 1948, portanto, contemporâneo do Geografia da Fome, de José de Castro, do Marcos Vilaça, do Roberto Albuquerque, Coronel Coronéis, um livro de 65, do Raimundo Fauro, né? Eu comentei sobre o livro na nossa aula passada, Os Donos do Poder, do Eli Diniz, em seu Voto em Máquina Política, Patronagem e Clientelismo no Rio de Janeiro, de 82, e o livro também da Maria Isaura de Queiroz, com seu O Mandonismo Local da Vida Política Brasileira. Estes textos buscam compreender estes conjuntos de fenômenos socioculturais que predominam na sociedade brasileira. Então, fica aqui uma referência para que vocês possam, né, com o tempo, proceder ao aprofundamento sobre o assunto. Obviamente que a convivência entre essas oligarquias não era pacífica. Desde que assumiu o governo em 1898 até o fim do seu mandato, em 1902, Campos Salles enfrentou fortíssimas tensões nas bases oligárquicas que lhe apoiavam. Para minimizá-las, ele adotou um pacto federativo, vocês, né, lembram disso, que buscava reduzir principalmente os conflitos entre as oligarquias locais e as oligarquias regionais. Esse pacto constituiu basicamente em duas linhas de atuação política: a chamada política dos governadores e aquela mais conhecida entre nós, a política do café com leite. Em 1930, o presidente Washington Luiz vai romper com esse pacto, né, firmado por Campos Salles, e dessa forma, essas duas linhas de ações terá como consequência, né, esse rompimento dará início à Revolução de 30, resultando na sua deposição e com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, essas oligarquias, elas sempre atritaram com relação ao poder no Brasil, né? Eu vou parar aqui rapidamente para poder enfatizar. Não são recentes, não são recentes. Com relação a um grande problema que nós enfrentamos, e aí, desde os 1850, que era aquele, o Celso Furtado, no livro Formação Econômica do Brasil, vai relatar isso muito bem, né, no capítulo 4, capítulo 5, até o capítulo 6. O Celso Furtado vai falar do problema que nós enfrentamos com relação à substituição de mão de obra no país, né? Ou seja, o Brasil, vocês sabem perfeitamente bem, que quem, quem sustentava o país durante todo o século XVII, né, século XVI, XVII, século XVIII e, em parte, sobre o século XIX, toda a nossa produção estava ancorada no litoral brasileiro. Então, esse litoral brasileiro, basicamente algodão e cana-de-açúcar, né, que eram os dois elementos principais que nós tivemos aí a partir do século XVIII, século XIX, esses dois elementos eram o ciclo produtivo que sustentava a nação, né? E daí ia direto para a Europa, né? Direto para a Europa, e depois voltava para o Brasil, né, a partir de Portugal. E neste contorno litoral do Brasil, ali se assentaram a grande massa de escravos deste país. Então, toda a produção de algodão e toda a produção de cana-de-açúcar, vocês sabem perfeitamente, era feita nas costas de escravos trazidos da África. Contudo, isto entra em colapso, né? O algodão entra em colapso, a cana-de-açúcar entra em colapso, como depois também entrou a borracha, né? A partir do momento que os asiáticos começaram a plantar a borracha, então decai o ciclo produtivo, e este contingente de escravos localizados no litoral brasileiro, acrescido da proibição do tráfico de escravos da África, em que a própria Inglaterra monitorava, né, os navios
que faziam os transportes, né? Na verdade, as empresas de, de escravatura, né? Que faziam todo esse transporte, era um negócio muito lucrativo. Vocês sabem perfeitamente disso. E os navios de fiscalização ingleses interceptavam os navios que vinham para o Brasil, é claro, né? Porque a Inglaterra via que estava sendo prejudicada do ponto de vista econômico, não havia nenhum sentimento humanitário, vamos ser bem francos com relação a isso, e interceptavam os navios ainda no Oceano Atlântico e mandavam esses navios, né, para a América Central. Então, é lá onde vai se desenvolver, né, nas colônias inglesas, os escravos interceptados no alto do Atlântico eram, entre aspas, libertos nas colônias inglesas na América Central. Nas chamadas, né, obviamente, eles vão constituir a grande força, a grande mão de obra das chamadas plantations. E aí, o que acontece? Não há ingresso da mão de obra escrava e há um grande contingente de escravos no litoral brasileiro que estão com a saída do algodão e com a queda da cana-de-açúcar, que são as chamadas mão de obra desocupadas. Mas, paralelamente, nós entramos no novo ciclo, que é o ciclo do café, que vai ser desenvolvida na região sudeste. Mas não há mão de obras para isso. Não há mão de obra. Então, as oligarquias do sul e do sudeste começam a entrar em conflito com as oligarquias do norte e do nordeste pelo contingente de escravos. E aqui se cria no Brasil um conjunto grande de empresas privadas, tá, de negócios que são criadas para fazer o tráfico de escravos de uma região para outra. Tá? Então, os escravos passam a ser roubados da região norte-nordeste e vão internamente para a região sul-sudeste, porque as forças políticas de impedimento do, né, do sequestro de escravos da África para o Brasil são cortadas. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o embate sobre essas oligarquias no Brasil, ele é um embate de longa data. Não nos abandona. Não vai nos abandonar nunca. Mesmo quando a gente faz um esforço, né, de mudar de toda essa força agropecuária, né, sai o café, e o café depois vai entrar em colapso já no governo de Getúlio Vargas, no momento em que nós começamos de fato a industrializar o Brasil. Então, esse processo de industrialização no Brasil, ele é um processo que vai começar de modo muito forte a partir da segunda metade do século XIX, né? Já ali em 1840 começa. Isso vai ser feito principalmente no Rio de Janeiro, né? Perto da capital do país, mas as nossas indústrias ainda vão operar, todas as nossas indústrias, elas vão operar com 3 tipos de mão de obra, digamos assim. A primeira é uma mão de obra escrava, em que o industrial é o dono dos escravos. A segunda é a mão de obra de escravos alugados, em que os donos de escravos, haja vista que eles saem da agricultura, eles começam a ofertar a mão de obra, alugando os seus escravos para as indústrias em estado nascente no Brasil. E a terceira mão de obra são os europeus, que começam a migrarem, né? O grande sistema de imigração. Nós fizemos essa discussão na semana passada, foi muito boa, gostei bastante, depois que vocês falaram ali, eu achei muito, muito, como é que eu posso dizer, foi uma discussão muito salutar, né? Do modo como vocês apresentaram suas próprias perspectivas a respeito, e nós sabemos como é que foi todo esse processo de substituição de mão de obra. Então, mas o que eu quero frisar para vocês é que este embate, esse conflito entre as oligarquias deste país nunca nos abandonou, né? Nós ainda sofremos com isso e é exatamente a este ponto que eu estou querendo
destacar neste momento. Então, a política café com leite vai tentar costurar um entendimento político razoável, mas nos anos 30, o Washington Luiz rompe com isso. Né? Então, isso vai levar à Revolução de 30. Situada a força das oligarquias, elas se situam efetivamente, né? Retira os militares do poder. Importa agora destacar a nossa burocracia pública. Há sobre o assunto uma variedade também grande de livros e textos. Stuart Schwartz, no seu livro, né, Burocracia e Sociedade no Brasil, faz uma análise minuciosa, por exemplo, do funcionamento da Suprema Corte na Bahia e seus juízes entre 1609 e 1750, com o intuito de demonstrar suas premissas principais. Ou seja, veja só, no trabalho do Schwartz, de 79, a premissa dele no livro é de que o governo e a sociedade no Brasil colonial se estruturaram a partir de dois sistemas interligados de organização. Em um nível, havia a administração controlada e dirigida pela metrópole, né? No caso, Portugal, caracterizada por normas burocráticas e relações impessoais que amarravam os indivíduos e os grupos às instituições políticas do governo formal. Então, essa burocracia funcionava muito, porque Portugal tinha grande controle de tudo que era realizado no Brasil. Então, a metrópole, em especial o Nordeste, enviava um conjunto enorme de relatórios situando a metrópole do que aqui se passava. Então, essa é uma da primeira consideração que Schwartz vai apresentar. Mas, paralelamente a este controle, existia uma teia de relações interpessoais primárias baseada em interesse, parentesco ou objetivo comum, que, embora não menos formal, não contava com reconhecimento oficial. E aqui a gente cai muito nos relatos que vocês fizeram na primeira tarefa. Aqui há a manifestação de uma das dualidades do Brasil. De um lado, o formalismo, e do outro lado, o informal, ou o elemento vivido da vida brasileira. Então, esses dois elementos, o formalismo, com todas as suas pompas, burocráticas, relatoriais, mas, ao mesmo tempo, a sociedade opera, ela opera através de interesses parentescos, objetivos comuns, através de clientelismo e coisas do gênero, né? Para além do elemento burocrático. Então, nós temos uma dualidade que nos cerca. O Getúlio Vargas tinha plena consciência dessa dualidade, portanto, a burocracia em si não resolveria o problema do país, era preciso combater a oligarquia, que aqui funcionava à luz do dia. Então, reparem, o problema dessa interpenetração de racionalidade, a racionalidade, digamos, formal, burocrática, e a racionalidade da vida interpessoal, de relações entre nós, de um lado, uma racionalidade burocrática e impessoal, do outro, uma racionalidade carregada de laços afetivos, de relações de parentesco flexíveis, talvez não seja um problema necessário e exclusivamente brasileiro. Por certo, como demonstra Schwartz, houve aqui um abrasileiramento da burocracia, isto é, a incorporação do aparato da dominação burocrática dentro dos sistemas existentes de poder e de apadrinhamento. Contudo, talvez se estivesse apenas seguindo praxes portuguesas, conforme ele relata em seu livro. Normalmente, os magistrados traziam suas famílias consigo para o Brasil. Além das esposas e dos filhos, a família de um juiz poderia incluir parentes, afilhados, empregados, criados e escravos. A presença de parentes e protegidos sob o teto dos magistrados acrescentava nova dimensão ao escopo e à complexidade de seu relacionamento social, uma vez que essas pessoas não só exerciam alguma influência sobre o chefe da casa, como também, através de suas relações com outras pessoas da sociedade, abriam outros caminhos de influência ou pressão entre indivíduos e o Tribunal Superior. Então, o Brasil ele se forma a partir desta tensão de racionalidades.
No livro Burocracia e Política no Brasil, né, um outro livro, o Loureiro e o Fernando Abrúcio, né, junto com a Regina Pacheco, nós vamos encontrar apontamentos semelhantes ao destacado por Schwartz. No capítulo, por exemplo, A Formação da Burocracia Brasileira, Trajetória e Significado da Reforma, Abrúcio e Pó afirmam que a mistura de centralismo excessivamente regulador e geralmente pouco efetivo, com o patrimonialismo local, resume bem o modelo de administração colonial adotada no Brasil. Nesse sentido, vale aqui lembrar a metáfora do Raimundo Fauro nos Donos do Poder, é a metáfora com a qual o Raimundo Fauro finaliza o livro, né? No capítulo final do Dono do Poder, o Raimundo Fauro, né, dentro, aparelhado dos esquemas weberianos, após fazer a análise né, dos estamentos brasileiros, ele fecha com esta imagem, que para mim é uma imagem magnífica e explicativa, né, muito forte explicativa do Brasil. Diz ele: em lugar da renovação, o abraço lusitano produziu uma monstruosidade social, segundo a qual velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento do mundo virgem. Deitou-se remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse, nem a odre rebentasse. Né? Essa é uma imagem magnífica, né? No sentido de dizer que a realidade pujante do Brasil, né? Em que era possível a construção de um país novo, sobre ela é lançado um Estado arcaico, trazido de Portugal. Então, o Estado chega no Brasil devidamente montado. Né? E o Estado se impõe no Brasil antes que nós tenhamos uma ideia de identidade nacional. Então, não é à toa que o formalismo é uma característica básica da sociedade brasileira, porque o Estado é transplantado para o Brasil, né? Como já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. A parte essa caracterização do funcionamento da sociedade brasileira, o certo que é a partir das intervenções de Marquês do Pombal que tivemos a formação de uma elite burocrática que fundará um novo modus operandi nessa área. Um modo centralizador de reformar o Estado e de levar adiante o que mais tarde veio a ser dominado de políticas públicas. À burocracia caberá basicamente duas funções, e a novidade estaria de fato na primeira delas, a de participar ativamente da definição das principais diretrizes políticas do país. Não é à toa que o Vasconcelos, naquele texto, vai fazer a análise das políticas públicas a partir de 40. Porque antes disso nós não tínhamos políticas públicas. Nós não tínhamos efetivamente um Estado. Nós não conhecíamos políticas públicas. Então, é a partir do momento em que a burocracia estatal se apresenta, ou seja, durante toda a década de 30, e é o Getúlio Vargas quem vai ser o grande sujeito empreendedor da estrutura do Estado, aí é a partir daí que é possível nós falarmos de políticas públicas. Né? Então, a primeira função seria essa, a de participar ativamente, da burocracia, participar ativamente na definição das diretrizes políticas do Brasil. A segunda função, porém, repetirá já os velhos vícios, qual seja, o de servir para comandar interesses particulares por meio da distribuição de empregos públicos como moeda de troca de apoio político e social. Nós também falamos a esse respeito, no momento em que, inclusive, eu mencionei o Gilberto Freire, quando o Gilberto Freire vai falar, né, do nosso, efetivamente, do nosso estamento dos bacharéis, né, que serão os grandes representadores desse elemento. Teríamos, assim, em uma mesma estrutura, uma burocracia dirigente e uma burocracia repositório de afiliações e apadrinhados. Nós podemos aqui claramente fazermos a pergunta: mudou tanto assim? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque isto
tem sido um elemento desfigurador da burocracia pública brasileira. Desfigurador. Tanto desfigurador que a ideia, por exemplo, de cargo comissionado, ela é inteiramente desvirtuada dos seus propósitos. Né? Totalmente desvirtuada. Temos aqui uma participação, mãozinha levantada, Alejandra. Nós estamos te ouvindo. Você está mutada, Alessandra. Não ouvimos. Agora? Sim. Agora me escutam? Tá. Desculpa. Eu tenho um gato que, enfim, se eu sento no sofá, tenho um gato em cima. O que eu estou vendo é, assim, vendo um pouco o texto e do que estamos falando, que na verdade não se falou a palavra fome muito. O senhor não falou muito a palavra fome. O que eu tenho a ideia, a visão é que parece que deixar uma parte da população com fome é uma forma de exercer poder sobre essas pessoas, porque a pessoa que está com fome não pensa em seus direitos, além de seus direitos políticos, seus direitos trabalhistas, seu direito à educação, que seja, está preocupado em comer e em botar comida na mesa se tiver filhos, que seja. Então, na verdade, a fome é um plano político, falando sério. E talvez por isso não se possa resolver, porque as pessoas que têm o poder no governo, as oligarquias que ainda estão, talvez se chame de outra forma, eu vejo isso muito mesmo na URGS, tá? O Instituto de Física está... Eu trabalho no Instituto de Física, eu falo que é um sistema feudal. Temos senhor feudal, que está aí há 40 anos, e os seus orientandos, vamos dizer assim, que entraram depois como professor aí de CIOSAI, que são os seus, o séquito, vamos dizer assim, e todos se estavam esperando o senhor feudal morrer para heredar o feudo. Isso traz, não sei se talvez em outras unidades acontece, mas isso tranca muito a atualização e tudo. Então, de novo, temos essa dualidade de a gente quer ser o melhor instituto internacionalmente, mas, né, estamos aí trancados nas velhas, como que sempre temos que pedir autorização ao senhor feudal, porque senão nada pode ser feito. E eu não tenho muito clara a definição de oligarquia, mas parece meio uma oligarquia isso também. Então, como que eu vejo, tanto aqui no Brasil, que estamos falando, também na Argentina, que é de onde eu sou, manter as pessoas com fome é uma forma de manter eles calmos e controlados. Então, é uma estratégia política, lamentavelmente. Porque eu acho que se produz comida para todo mundo. Isso já foi feito, a produção de alimento do mundo é mais que suficiente para alimentar a todos os seres humanos. Mas tem muitas pessoas que estão passando fome, né? Que morrem de desnutrição, inclusive aqui no Brasil. Então, talvez estou vendo, assim, tentando simplificar a ideia, que eu sei que é muito complexa, mas o que eu vejo atualmente é isso, que é uma política, uma estratégia política de controle, talvez. Tá. Obrigada. Sim. Eu já passo a palavra aqui para... Vou passar a palavra para a Tassiane diretamente. Tassiane. Era justamente para complementar a fala da Alejandra. Tem um podcast que eu escuto, não sei se as outras pessoas conhecem, que é o Xadrez Verbal. Um podcast que eu gosto muito de escutar, que ele fala sobre política internacional, né? Toda semana ele dá um apanhado das principais notícias de política ao redor do mundo todo. E tem uma economista que ela faz um bloco lá, e teve uma fala dela no passado que me chamou muita atenção, que era o episódio 300, e ao invés de ela comentar algum assunto de economia,
ela resolveu refletir sobre o papel dela no podcast e o que tinha mudado tanto nos usuários quanto nela. E teve uma fala dela que mexeu muito comigo. Me deixou muito emocionada no momento que eu ouvi que ela falou assim que num país como o nosso, em que as pessoas lutam para sobreviver, em que às vezes elas não sabem se no final do dia vão ter o que comer. A gente tem o privilégio de pensar, é uma coisa que às vezes a gente não se dá por conta. A gente tem o privilégio de poder tirar um tempo do dia para pensar sobre o assunto, para comprar uma notícia, analisar aquilo, é uma coisa que a gente deveria dar um pouquinho mais de valor. E realmente, né, a política de deixar uma população com fome vem desde a época do Império Romano, né? A ideia da política do pão e circo, né? Essa é a questão, Tacene, que a Alejandra falou, né? Nós não falamos sobre a fome. Por quê? Porque esse é o diagnóstico, Alejandra, do José de Castro. Embora a fome tenha um elemento biológico, né, explicativo, fisiológico humano, para o José de Castro, a causa predominante da fome ela é política e não biológica. Né? Então, este é o ponto. Então, é preciso entender, é preciso nós entendermos o funcionamento, o entranhamento do funcionamento político brasileiro e daí nós alocarmos a fome. Repare, nós jogamos, em um momento, nós jogamos as categorias do guerreiro, né, que são basicamente dizendo assim, olha, nosso problema é um problema do colonialismo, do modo como nós fomos nos estruturando a partir do colonialismo. Este colonialismo gera este complexo de jogo político que nós temos que nos deparar com ele incessantemente. Ou seja, nós estamos ali expostos, e esses talvez sejam, né, alguns autores vão chamar isso dos males ou as raízes do atraso brasileiro. Né? Alguns autores denominam isso, é o caso do Frederico Lustosa, que estuda administração pública, ele vai dizer, quais são as raízes do atraso brasileiro? E isso é creditado a basicamente cinco tipos de elementos. O patrimonialismo, o mandonismo, o personalismo, clientelismo e autoritarismo. E estes seriam, digamos, os grandes focos justificadores que intelectuais de vários momentos têm denunciado. Né? Este é o ponto. E talvez esse foi a principal preocupação, uma das principais bandeiras de luta no momento em que o Estado começa a ganhar forma no Brasil. Quando Getúlio Vargas lança a mão da burocracia, ele quer combater a força das oligarquias a partir dos preceitos da burocracia. Qual o preceito principal? A impessoalidade, a eficiência, a racionalidade, né? Aquela ideia sem ódio nem paixão. Né? A burocracia age em conformidade com o que ditam as regras. E nós temos que seguir as regras. Né? Embora depois nós vamos saber que a luta não é tão grande. Né? Nós temos lutas internas dentro da burocracia, como você bem citou o caso da universidade. Mas a luta maior é para quem manda na burocracia. Né? Quem dá as diretrizes de funcionamento dessa burocracia. Portanto, quem assume formalmente o poder, né, e aí por isso que eu falei que há uma espécie de desvirtuamento da ideia de cargos comissionados. Né? Por quê? Porque o mandante eleito ele assume o posto decisório principal. Contudo, as burocracias, os órgãos estão operando. Eles estão operando. E isso corre um risco, e aqui há um eu não sei se há um elemento que nós conhecemos como insulamento burocrático. É um conceito que nós chamamos de insulamento burocrático. Ou seja, as burocracias elas se fecham e operam para seu próprio umbigo.
Então, elas perdem de vista a clientela, elas perdem de vista quem está no poder acima dela. Então, elas funcionam em si e para si. Isso vai denominar, né, o insulamento burocrático. E como quem assume o poder vai dominar a burocracia se ela está insulada? Né? Ela está inteiramente insulada. Então, para isso, se criou um instrumento chamado de cargo comissionado. O que é que você faz? Para que você rompa com o insulamento burocrático, você aloca nessa burocracia sujeitos que tenham a capacidade de articular politicamente o projeto e o programa do governo. Então, o cargo comissionado seriam agentes políticos que tentariam, na medida do possível, romper com o insulamento das burocracias e fazer com que essa burocracia opere em conformidade com o projeto de governo, com o projeto de gestão. Mas isso foi desvirtuado, porque o cargo comissionado se transformou em cabide de emprego. Então, você não tem os agentes políticos. Aliás, as pessoas nem vão lá nessas burocracias. E aí você não consegue romper. Você não consegue romper com o insulamento burocrático. Então, essas são outras questões que o problema enfrenta e dificultam-se no momento em que nós vamos pensar e apresentar políticas públicas no caso de combate à fome. Então, estas são ideias que, como nós estamos tentando aqui costurar e entender um pouco desse elemento que, né, que ampara, e por isso essa apresentação, e por isso talvez esse desconforto, né? Mas onde é que está a fome, né? Nesse ponto. Então, assim, em síntese, temos de um lado a institucionalização do Estado brasileiro a partir de um aparato burocrático que muito se afastava do tipo ideal weberiano, dado que se caracterizava como uma forma de sociabilidade que comportava racionalidade legal e práticas de favor clientelistas, personalistas, fisiologistas, em síntese, uma sociabilidade marcadamente promíscua em termos da separação entre o público e o privado. De outro, forças políticas que cada vez mais procuravam não apenas povoar seus interesses, né, povoar de seus interesses as entranhas internas desse aparato burocrático, mas especialmente comandar esse aparato, convertendo-se em seus interesses particularistas. Isto é um problema nosso. Né? E isto faz parte da nossa dualidade. Então, com relação a esse enfrentamento que o Vargas vai se deparar, e é a partir disso que nós vamos tentar resolver. Né? O governo vai tentar solucionar. Então, veja, por óbvio que não se deve omitir, do outro lado desse projeto do Vargas, a centralização autoritária do poder e a supressão dos direitos políticos. Durante o Estado Novo, foram fechados o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Por mais que nós gostemos das implementações políticas do Vargas, mas foi um governo autoritário. Os governadores colaboracionistas do governo Vargas permaneceram em seus cargos, mas os que se opuseram foram substituídos por interventores diretamente nomeados pelo presidente. Os militares tiveram grande influência nesse projeto, definindo prioridades e formulando políticas de governo, em particular em setores estratégicos, como siderurgia e petróleo. Mas, malgrado o autoritarismo e todas as suas consequentes, alguns pontos desse projeto são merecedores de destaque. Há exemplo do amplo esforço para industrializar o país e combater a exclusiva dependência econômica com base na agricultura de exportação, o que levou, por exemplo, à criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce. Todo esse empreendimento de industrialização gerou efeitos no mundo do trabalho, na educação para o trabalho, nas leis trabalhistas e, ao que me parece, somente se viabilizaram porque estiveram sob a batuta do nacionalismo e do capitalismo politicamente orientado pelo Estado, que naquele momento estava submetido à forte readequação de sua estrutura burocrática,
visando atender os desafios de uma administração pública moderna. Esse projeto político de modernização foi bem retratado por José de Castro no livro Geografia da Fome, O Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, de 46, onde ele destaca que, apesar desses esforços para industrializar o país, não conseguimos sanar os maiores problemas da nação, entre os quais a fome, a insegurança alimentar, a pobreza e a concentração de riqueza. Esta é a conclusão que vai chegar o Josué de Castro. Tá? Então, diante deste preâmbulo, que ao mesmo tempo é mais do que um preâmbulo, é a própria apresentação do texto, eu quero destacar com vocês, né, em linhas gerais, o que trata o texto. Tá? Tudo bem? Aguento mais aí uns 10, 15 minutinhos? Então, reparem, antes do José do Castro publicar o Geografia da Fome, que é um livro de 46, ele também faz um diagnóstico da América Latina, né, ali nos anos 40. E vejam só, né, desculpa, depois aqui, ele publica a Geografia da Fome em 46 e em 1950 ele expande a análise para a América Latina. E vejam as conclusões que ele chega. Né? Então, a pesquisa foi feita nos anos 40 e nós vamos nos surpreender com as conclusões que o Josué de Castro chega, né, há mais de 70 anos atrás, né, há quase 70 anos atrás. Vejam só, em Geografia Política da Fome, livro de 51, a fome é vista como um fenômeno social global, ou seja, um problema que afeta indiscriminadamente todos os continentes. Sobre a América Latina, o autor conclui o seguinte: na maioria dos países da América Latina, conforme podemos verificar em visitas locais e através de documentos estatísticos e informes científicos obtidos, as condições de vida são ou idênticas ou ainda mais precárias do que a do Brasil. E elenca os problemas. 2/3, talvez mais, das populações da América Latina são de subnutridos, apresentando-se mesmo as populações de certas regiões em estado de fome absoluta. A maioria é mal nutrida, mal vestida e mal alojada. Aliás, é bom frisar o recente fenômeno da obesidade que nós temos observado tem sido associado a uma subnutrição. As pessoas estão obesas e subnutridas. Né? Olha que paradoxo. Né? Que paradoxo. 3/4 da população da maior parte dos países da América Latina são de analfabetos. Esses indicadores nós mudamos. Nos países restantes, a proporção de analfabetos varia de 20% a 60%. A metade da população da América Latina sofre de doenças infecciosas ou carenciais. 2/3 da população da América Latina não goza dos benefícios de assistência social. Outro elemento. Não se esqueçam, né? O Guerreiro Ramos tinha uma anedota que falava a respeito do Brasil. Ele dizia mais ou menos assim: olha, o Brasil é como aquele sujeito que está lá no seu bangalô, né? na sua casa, no seu casebre, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem nada. Mas eis que, de repente, ele recebe do carteiro o convite para participar de um grande banquete. E o que ele faz? Sai às pressas, vai até um alfaiate, encomenda um terno novo, bonito, supimpa. Se prepara para a festa, pega o metrô e chega no endereço. Mas quando ele chega na festa, já não há mais comida, já não há mais bebida. Restam os pratos e a louça suja para ele lavar. Então ele volta decepcionado para casa. Então essa anedota do Guerreiro é para dizer assim: o Brasil está sempre atrasado. Ele mira certas coisas, mas no momento em que as coisas acontecem para ele,
é que já foram inteiramente consumidas pelos países cêntricos. E este elemento é um elemento fundamental. Então, repare que, por exemplo, aqui nessa ideia dos benefícios da ciência social, o Brasil, há controvérsias com relação ao que eu vou falar, mas o Brasil não chegou a efetivamente instituir um estado de bem-estar social. O Brasil pegou as sobras do estado de bem-estar social. As sobras. Os países cêntricos se aproveitaram. Obviamente que eles estão reformulando um pouco disso, mas não vamos longe. Ainda no início deste século, portanto, na virada ali de 1999 a 2000, eu tive na Inglaterra durante um período e me causou muita surpresa que na Inglaterra um morador de rua que pegasse um cachorrinho para cuidar recebia incentivo do governo federal para cuidar de um cachorro. Então você encontrava pelo menos na Inglaterra, diversos moradores de rua com um cachorrinho, cuidando do cachorrinho e recebendo um Bolsa Família do governo inglês. Aqui no Brasil, nós não queremos dar Bolsa Família para quem tem filho. Então, estes elementos, ou seja, o regime, a rigidez com que é jogada aos países periféricos é muito grande, enorme. E isto aqui o José de Castro percebe. Nós não gozávamos e não chegamos a gozar dos benefícios de assistência social. Eu comentei para vocês, né, embora a gente possa encontrar na Inglaterra hoje a data de aposentadoria de 67 anos, a França está brigando para sair dos 62 para 65. E nós já somos 65. E não demora muito, nós vamos a 70. O cinturão aqui é mais apertado do que nos outros países cêntricos. Por incrível que possa parecer. Tá? Mas esse elemento é um elemento constatado de longa data. Então, aí ele continua. Cerca de um terço das populações trabalhadoras, especialmente milhões de trabalhadores índios, continua sem participação alguma na vida econômica, social e cultural da comunidade latino-americana. O poder aquisitivo do índio é, em muitas áreas, igual a zero, com exceção do México. Ele é politicamente um cidadão de segunda classe. 2/3 da população latino-americana vivem em condições semi-feudais de trabalho. Uma surpreendente maioria da população rural não possui terra. 2/3, se não mais, dos recursos agrícolas, florestais e o gado pertencem ou são controlados por uma minoria de senhores de terra nacionais e por organizações estrangeiras. A maior parte das indústrias extrativas da América Latina pertence ou é controlada por organizações estrangeiras, sendo considerável parte dos lucros desviada dos vários países. Da mesma forma, muitas das instituições de produção e distribuição são controladas pelo capital estrangeiro. As condições de vida da massa da população latino-americana são particularmente instáveis, dependendo das flutuações do mercado estrangeiro. A concentração numa espécie de indústria extrativa ou a monocultura de produtos de sobremesa, café, açúcar, cacau, banana, hoje soja, para o consumo externo, mais do que para o consumo interno, arrastaram várias regiões latino-americanas à beira de uma ruína econômica. O comércio interno e o intercâmbio comercial dos países latino-americanos são essencialmente rudimentares. Existe grande desequilíbrio econômico entre diferentes zonas de um mesmo país, como também entre os vários países. As limitadas oportunidades de intercâmbio comercial nos países latino-americanos são semelhantes à do século XVI, quando a Espanha, por intermédio da Câmara de Contrato de Sevilha, proibia as colônias latino-americanas de negociar entre si. O intercâmbio latino-americano representa apenas 7% do comércio total da América Latina. Com exceção da Colômbia, Argentina, Brasil e Uruguai, a percentagem de indivíduos produtivos ou dos bem remunerados é muito mais baixa do que nos Estados Unidos ou na Europa.
cerca de 31%, enquanto a dos Estados Unidos, no tempo de desemprego, era de 30,8%. Essa alta proporção de população não aproveitada constitui um grande peso para a parte economicamente produtiva. A capacidade produtiva do trabalhador latino-americano é muito inferior à do americano, à do europeu, pelas razões acima expostas: subnutrição, ignorância e falta de aparelhagem adequada. Este é o diagnóstico que o José de Castro faz nos anos 40 da América Latina. Então, ele estuda o problema no Brasil e depois ele expande para o nosso continente e vai chegar à conclusão que a fome é um problema global, obviamente. Então, a fome não é um problema do Brasil. É isso que ele está. É um problema do Brasil, mas não é um problema que se resolve única e exclusivamente a partir do Brasil. Então, o texto indicado para a nossa leitura, né, do livro intitulado Geografia da Fome, Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, é de 46. Uma advertência. Né? Na introdução do livro, ele diz assim: o assunto deste livro é bastante delicado e perigoso. A tal ponto delicado e perigoso que se constitui um dos tabus de nossa civilização. É realmente estranho, chocante, o fato de que, num mundo como o nosso, caracterizado por tão excessiva capacidade de escrever-se e publicar-se, haja até hoje tão pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome em suas diferentes manifestações. Até então, né, como sempre, o mundo estava de costas para a fome. Neste livro, o autor pernambucano procede a uma análise do fenômeno da fome no Brasil, país subdesenvolvido, de economia subsidiária, marcadamente colonial, onde predominavam as monoculturas da cana-de-açúcar e do café, além de parcos produtos primários industriais, como no caso do aço. Essa configuração mudou, né? Mas nós ainda estamos submetidos à monocultura, inteiramente submetidos à monocultura. Da análise conclui: fome e subdesenvolvimento são uma mesma coisa, são indissociáveis. Nos anos 60, ele tenta atualizar suas conclusões, porém, bastaram algumas atualizações dos dados estatísticos e pequenos retoques para que o retrato permanecesse válido e válida, pois a interpretação apresentada da realidade social brasileira, ainda que o país tivesse iniciado com vigor a sua emancipação econômica, rumo a uma fase construtiva de seu desenvolvimento autônomo. A conclusão que ele vai chegar no início dos anos 70 é que o trabalho dos anos 40 ainda tinha validade. As teses ainda se sustentavam porque os dados e os fatos mantinham essa tese, os argumentos, em pé. No título do livro está posto o dilema brasileiro: pão ou aço? Qual era a singularidade desse dilema? Na opinião do autor, ela estaria no fato de apoiar-se mais a economia no setor agrícola ou no setor industrial, para atender às verdadeiras necessidades do país. Este seria, à época, o fio da navalha por que caminhava a nossa elite dirigente. Por conseguinte, a própria população brasileira, pois estava em jogo a possibilidade de pôr em perigo todos os sacrifícios e esforços despendidos pela coletividade. Esse dilema, pão ou aço, pode ser assim colocado. De um lado, o pão, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento com preocupação mais humanitária e sensível aos problemas do povo brasileiro. Do outro lado, o aço, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento industrial e siderúrgico em continuidade ao processo exploratório de cunho colonial. O dilema pão-aço e o aniquilamento progressivo dos recursos naturais, aqui a interpretação de Linhares, já na metade da década de 80, sem atentar para o equilíbrio ecológico, levariam não ao extermínio da pobreza, e sim à ampliação da miséria e da desigualdade social. O Linhares vai fazer uma atualização do pensamento de José de Castro. A atualidade de sua obra está aí, mais viva do que antes. O desnudamento nos últimos anos do mito da industrialização e da urbanização a qualquer preço.
o grande mapa que nós vamos encontrar no texto do Vasconcelos, de 2008, que são as pesquisas que retratam as pesquisas do José de Castro dos anos 40. Então, ele segmenta o Brasil em cinco regiões: a região amazônica, o Nordeste, essa região, o Sertão Nordestino, o Centro-Oeste e o Extremo Sul. E aqui ele coloca as principais fontes de alimentação de cada uma dessas regiões. E ele faz as achuras do gráfico em 3 elementos: o que ele chama de área de fome endêmica, com essas achuras de chuvisco de chuva aqui, a área de epidemia de fome e a área de subnutrição. E aqui há a definição de cada um dos elementos. Área de fome, onde o estado de nutrição de pelo menos metade da população é carente. Área de fome endêmica, né? Portanto, essa área aqui chuviscada. Área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações de carência nutricionais permanentes. A área amazônica e a área do Nordeste açucareiro. Nós podemos ficar um pouco chocados, às vezes, né? Como se diz, quem está com fome basta sentar embaixo de uma mangueira e comer manga, e assim matar a fome. É este o elemento principal que nós temos que combater enquanto formas de compreender o fenômeno da fome. Porque o problema não é necessariamente a fome, é a subnutrição, é a desnutrição. E é isso que mata a população brasileira. Então, áreas de fome epidêmicas, que é a área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações nutricionais transitórias, né, a área do sertão nordestino, e a área de subnutrição, área geográfica em que os desequilíbrios e as carências alimentares, sejam em suas formas discretas ou manifestas, atingem grupos reduzidos da população. Então, é este o diagnóstico que o José de Castro faz da realidade nutricional da população brasileira. E aqui, volto a repetir, os principais elementos que constituem a base alimentar do brasileiro. Na região amazônica, farinha de mandioca, feijão, rapadura e peixe. Na região litorânea, farinha de mandioca, feijão, charque e aipim. No sertão, milho, feijão, rapadura e carne. Na região sudeste, milho, feijão, toicinho e carne. Na região sul, carne, pão, batata e arroz. Essa é a base. Não há elementos nutricionais suficientes para a manutenção de um corpo humano. É este o ponto que o José de Castro vai tratar. E aqui ele faz a análise, né, daquele gráfico, ele analisa as carências de proteína de cada uma das regiões a partir dos hábitos alimentares identificados em época. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, na região amazônica, carências proteicas de cálcio, né, que vão né, ter elementos constituintes de raquitismo e coisas do gênero. Repare, esse problema não é um problema, nós podemos pensar assim, não, mas o problema é um problema novo. Não, não é. Mesmo nos anos 40. Quando a gente olha, por exemplo, os relatos do Gilberto Freire, quando analisa o Brasil, primeiro que o Gilberto Freire já vai condenar naquela época a monocultura. Se instala no Brasil a monocultura. Quem vai trazer a policultura para o Brasil, nós devemos a policultura ao negro e ao índio. Não tanto ao índio, não exatamente ao branco, como nós costumamos ver. E veja só o relato que faz o Darcy Ribeiro, né, no povo brasileiro. É graças ao índio que nós vamos ter a grande, como é que nós podemos dizer?
a grande forte de domesticar a mandioca. E a mandioca é a base alimentar. Então, o índio nos deu uma base alimentar fortíssima, que é a domesticação de algo que não era domesticável ainda, né? E transforma isso em alimento. E o Darcy Ribeiro vai fazendo aqui, né, quando ele trata da questão alimentar, da questão culinária, vai ressaltando os elementos que essa miscigenação nos trará em grande conta. No caso do Gilberto Freire, eu já passo a palavra para você, Alejandra. No caso do Gilberto Freire, ele vai manter uma tese, né, uma observação. Diz ele: mais bem alimentados, repetimos, na época do Brasil colonial, eram na sociedade escravocrata os extremos, os brancos das casagrandes e os negros da senzala. Por que isso? Nós podemos dizer assim, cara, mas que afirmação estranha, né? O negro da senzala e o branco. Segundo Gilberto Freire, né, o negro só era bem alimentado porque era força de trabalho. Não havia preocupação humanitária alguma. Então, diz ele, o brasileiro médio, que era a imensa maioria, era desnutrido, né? Tirando a Casa Grande e a senzala, todo o restante era desnutrido. Então, este relato do Gilberto Freire, somado com o Darcy Ribeiro, com outros, pelo menos a mim, né, causa assim, uma espécie de sentimentos muito misturados, né, de longa data. Eu passo então a palavra. Eu acho que a Alejandra levantou a mão primeiro, não sei se a Verônica tinha antes. Por favor. Ah, não, eu só queria fazer um. Ah, desculpa. Me ouvem? Sim. Tá, eu sou nutricionista de formação e trabalho na área há mais de 10 anos. E tenho especialização em obesidade, até quando o professor colocou ali a questão das pessoas serem obesas e, paradoxalmente, serem também nutridas. Então, a questão é bem complexa. Mas eu lembro da gente ouvir mais falar, porque na faculdade talvez tão interessado quanto eu estou hoje em procurar as referências das professores que falavam do Museu de Castro, das primeiras cadeiras ali, gerais do curso, e foi muito citado. Mas lendo agora as leituras, eu achei, quem sou eu para questionar José de Castro, mas ele coloca ali assim, análise bromatológica dos alimentos, né? Não sei que tipo de condição que ele tinha de analisar a dieta e o quanto tinha de proteína e de nutrientes, mas hoje em dia a gente tem quase que o inverso, porque ele coloca ali a região amazônica como uma região que, obviamente, ele provavelmente conseguia verificar também as características da população, que ele viu ali, de nutrição proteico-calórica, etc., que corroborariam essa análise bromatológica, que é a análise de nutrientes dos alimentos. Mas, hoje em dia, a gente volta a tentar encontrar uma dieta mais parecida com a deles, que seria uma dieta que tem uma estrutura mais próxima de uma dieta inicial, assim, sem tantos não é questão dos ultraprocessados, assim, mas é uma dieta que é buscada hoje em dia como uma dieta de qualidade, e seria o inverso daquela dieta do sul, que vem com as influências dos europeus, então tem muitos outros elementos que não são tão interessantes com relação à nutrição deles. Pô, ali fala de farinha, de pão, etc. Eu nem estou falando do glúten, né, que estão assim, que estão tão em voga, mas mais pela questão de ter calorias vazias. Assim. Então, é quase o inverso, hoje em dia, do que se procura ter uma dieta parecida com o que ele considerou sendo uma dieta pobre. A gente quer isso hoje e não o que ele considerou ali no sul do país uma dieta rica. E só para um comentário que o professor falou ali com relação ao negro e ele ser bem alimentado,
para ter a força de trabalho, eu li também um trechinho ali que o José de Castro fala que tinham muitas crenças com relação aos alimentos, né, que eles queriam que não consumissem alguns alimentos e criavam histórias para que as pessoas tivessem medo com relação aos alimentos de comer, que ainda é bem comum, assim, a gente ouve coisas quando eu trabalhei na assistência mais com os pacientes, a gente ouve pessoas sendo crenças absurdas com relação a interações alimentares, mas uma experiência que todo mundo conhece, que é a interação da manga com o leite, que a manga era uma coisa que estava muito disponível, então as pessoas podiam comer a manga, mas eles não queriam que roubasse o leite, porque era algo que tinha um custo elevado. Então eles falavam que podia ter uma relação mal-estar com o consumo concomitante do leite. Era essa a minha contribuição. Obrigado, Verônica. De fato, assim, sem nenhuma forma de poder, nenhuma forma de poder, nenhuma forma de dominação se concretiza sem que haja domínio no plano do simbólico. Isso nós temos assim de modo muito claro. Para dominar é necessário, né, muito mais do que o domínio do corpo, o domínio do físico, né? O domínio simbólico é fundamental. E essa estratégia, como você bem lembrou, ela deu muito sucesso. Né? Deu muito sucesso. Eu mesmo fui criado nesse tipo de sistema lá no Nordeste. E com relação à tua primeira observação, eu acho que esse ponto é interessante porque denota a própria evolução da ciência nutricional, né? De fato, então você contextualiza muito bem. Há aquilo que em determinado momento a ciência garantia, né, que fosse a verdade da nutrição, e a hoje, né, muitas dessas teses vão por terra. E por vezes isso nos pega de muita surpresa. Então, por exemplo, há pouco tempo eu li um artigo que o cara defendia o consumo de ovo. E eu sempre cresci no inverso, dizendo que o ovo faz mal, porque a gordura do ovo. Então, é essa própria dinâmica da ciência, né, nos pega assim de surpresa. Muito obrigado pelas tuas considerações. Alejandra? Está mutada. Não estamos ouvindo. Agora sim. Não, lembrei, eu acho que é do livro Homo Sapiens, mas não tenho 100% de certeza, que ele diz que no momento em que a humanidade virou sedentário e deixou de ser nômade, ali a nutrição deu assim, uma desbancada, vamos dizer assim. O nômade comia frutinha, comia o bichinho, comia carboidrato também, etc. E quando passaram para uma cultura mais agrária, de monocultura, de monocultivo, desculpa, aí começava era o cultivo batata como só batata, eu cultivo isto como só isso, e aí começou a ter uma deficiência nutricional importante, e eu acho que também isso está relacionado com o que falaram dos índios, porque os índios, mesmo eles, as tribos já sendo, não sei aqui no Brasil, mas na Argentina, tendo uma cultura mais sedentária, depois eles ainda tinham uma coisa de recolecção de frutas, etc., e de caça, que ainda mantinha uma dieta variada, vamos dizer assim. Então, isso eu queria falar. Obrigado, Alejandra. O Eduardo? Oi, pessoal, boa noite. Eu fiz algumas anotações aí ao longo da aula de hoje e eu também gostaria de compartilhar com vocês e também com o professor, principalmente um período logo após ao ano que o texto do autor sugerido foi escrito, os anos seguintes, principalmente em relação à Revolução Verde que vivemos aqui no Brasil, na década de 50 e na década de 60 também. O Rio Grande do Sul se insere, eu acho que nessa condição, mais aí para o final dos anos 70, início dos anos 80, como por exemplo, com a construção de uma das primeiras colheitadeiras, aquelas máquinas super rudimentares que começaram aqui no interior do Rio Grande do Sul numa empresa que depois foi comprada pela aquela verdinha, a John Deere, que veio
dos Estados Unidos e que se apropriou de alguma maneira daquela tecnologia da época, daquelas máquinas que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, a plantadeira, como era chamada. E só que a gente analisa, na época, eu tenho pouca lembrança da época do colégio, por exemplo, quando estudamos a Revolução Verde, e a gente está em 2023 numa Revolução Verde, eu acho que tipo assim, na sua segunda ou terceira fase, com drones que aplicam inseticidas, com satélite, com combinação, com manipulação genética. A colega aí disse que ela é da área, ela também pode nos ajudar. E só que eu não queria usar essa palavra já usando, eu não consigo entender como a gente consegue, ao longo de todos esses anos, fracassar de alguma maneira tanto. E eu acho que lá no começo da nossa conferência de hoje, o senhor tocou no assunto do programa Fome Zero, e eu lembro muito bem em 2003, quando ele foi lançado, e eu sinto muita falta disso nos anos que se seguiram, acho que de uma consciência nacional dessa problemática, sabe? Eu lembro que aparecia com muita frequência na televisão, no jornal, aquele selo Fome Zero. E eu olhava para aquilo e falava, cara, isso é um assunto, é um tema importante, tudo mais. E eu acho que tocou de alguma maneira a população. E a gente está em 2023, os anos se passaram e tanto faz, tanto fez. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho, sabe? Eu acho que falta sei lá, um pensamento coletivo em relação à problemática tratada na aula de hoje. De fato, Eduardo. E as pesquisas, eu acho que eu coloquei na plataforma. As pesquisas que foram feitas logo durante a pandemia são tão desanimadoras. É impressionante. Há uma pesquisa levada a cabo pela Fundação Getúlio Vargas, assim. A gente lê aquela pesquisa, a gente diz assim, cara, é impressionante como esses números aumentaram. Isso tem que ver, obviamente, com projetos econômicos, tem que ver com a própria doença em si, tem que ver com vontade política, né? Mas assim, olhando os dados escancarados, né? Não partindo, né, de uma posição político-ideológica a priori, mas somente se jogando os dados, e isso que algumas pesquisas vão apresentar. Assim, infelizmente, assim, de nós ficarmos acabados, né? A pesquisa do Alexandre Neri que vai apresentar assim, a queda assustadora da renda e o aumento da fome. Então, eu acho que as pesquisas ainda estão se concretizando, né? Nós ainda não temos tempo suficiente para processar as informações durante esse período, né, da pandemia e pós-pandemia. Eu acho que os dados ainda vão trazer assim, uma realidade muito dura, porque, vejam, e aí os textos ainda estão passando por publicação ainda, né? Ainda não chegaram exatamente nos periódicos. Estão nos periódicos, mas estão ainda em processo de revisão. Eu acho que os dados eles vêm duramente. É claro que o governo de plantão, independentemente de que seja, vai querer sempre fazer isso uma arma contra suas oposições políticas, né? Mas o que nós temos que ter em conta, e aí o Eduardo lembrou bem. Caramba, rapaz, é muito dinheiro, é muito esforço de máquina pública, né? Pelo menos pelo que o Vasconcelos apresenta, e nós não conseguimos sanar o problema, minimizá-lo, né? São vários. Eu lembro do programa longo como é que chama? Da Cobal, né? Eu acho que era Cobal, o sistema de abastecimentos que nós tínhamos lá nos anos 80 e que se garantia. A compra de leite importado, né? Não sei se isso aconteceu também na Argentina. Então, era distribuído leite para a população brasileira, leite em pó, né? Vinha numas latas imensas assim, e era distribuída, né? Eu ia pegar isso aí
Na minha família, a gente ia pegar leite, comíamos muito leite, leite em pó. Assim, tenho até saudades do sabor do leite em pó, infelizmente. Mas é a forma de combater, né? De combater a desnutrição, né? As doenças diversas que vêm em razão desse problema nutricional. Então, o duro é a gente ver que, de fato, eu acho que aí a tua palavra ela é forte. O duro é a gente ver que os problemas não são solucionados. Tá? E eu E não não é vi por falta de. Diga. uma municipalização, se é se dá para usar essa palavra, sabe? Tudo me lembra a federalização, já que estamos tratando de administração. Mas eu não sei se há escrito em algum lugar que a municipalidade não pode tratar do problema da fome. Há um movimento muito forte municipalista dentro da administração pública, né, de pessoas que estudam os municípios mesmo e que tentam nessa transferência, né, nessa luta de transferência, porque é uma questão política, e ela não é uma questão política, aí eu volto a dizer, não é uma questão política recente, federalismo e municipalismo. Ela é antiga. Né? Entre nós haviam dois intelectuais muito grandes se debateram sobre isso. Isso estava revestido entre centralismo e descentralismo. Por um lado, Tavares Bastos, que queria efetivamente buscar a descentralização, mas, ao mesmo tempo, entregar às oligarquias locais. Esse era o problema. Porque quando você descentraliza, naquele momento, você entregava às oligarquias locais. E isso era o que os centralistas atacavam. Porque no momento em que o Brasil estava se constituindo como nação, você entregar os poderes decisórios, os recursos ao local, era entregar às oligarquias. E isso era um processo que dificultaria a formação de uma identidade nacional. Então o Visconde de Uruguai é um dos que vai, né, combater com o Tavares Bastos, vai defender a centralização. Vai dizer, nós precisamos centralizar porque nós precisamos nos constituir como nação. Senão nós vamos nos esfacelar pelas oligarquias. Então esse debate é um debate de longa data, né, do século ainda, do início do século de 19, e esse debate ele apareceu muito fortemente, se a gente for lembrar, durante a pandemia. Foi um debate forte, um debate vivo, né? De um lado, a tentativa de centralização de recursos no governo federal, e, por outro lado, os estados, lembra, né, dessa luta, né? Os governadores formaram uma grande frente, não, nós precisamos agir imediatamente, nós estamos aqui, e do lado o governo federal. Então, nós não escapamos, é difícil. Né? É difícil, de fato, não são soluções fáceis. Verônica. O colega falou ali da municipalização. Eu tenho, não sei se caberia aqui, mas o professor também falou sobre a questão do leite. Eu trabalhei na merenda escolar também, então, muitas secretarias que eu já trabalhei, e a merenda escolar, no início dela, ela era centralizada pelo governo federal, então vinham essas coisas assim, leite em pó, porque até coisas que não poderiam ser muito perecíveis, né, porque elas são utilizadas a nível federal. E depois, não sei, eu não tive período, mas houve a municipalização da merenda escolar. Parece uma coisa boa, porque dá uma autonomia, então você pode tentar respeitar as características alimentares daquela população, não é ter um cardápio geral, digamos assim, para todo. A gente já comentou isso, eu não estava nas outras aulas, mas eu ouvi falar, eu assisti depois de conferências, a gente tem uma estrutura continental, então não dá para dizer que o que se come no norte é a mesma coisa que tem uma boa aceitação no estado do sul. Mas a gente tem essa autonomia, mas a gente não tem o dinheiro para fazer isso. Então, o dinheiro continua sendo um valor que vem do governo federal. Os municípios podem acrescentar isso, só que os municípios sabem que não tem tanto dinheiro assim para poder trabalhar comparado com o governo federal. Então, na minha época, na merenda, já deve fazer uns 7 anos que eu saí,
eram centavos que vinham, né? Então tinha programa na época que era uma escola, mais abril, não lembro, mas as crianças passavam o dia todo na escola e a gente tinha conseguido fazer um cardápio com R$ 1. Então, obviamente que a gente teve oscilações, inflação, etc. Mas R$ 1 não tinha como tu dar uma quantidade de nutrientes, de proteína, etc. E o município, então, muitas vezes assumia isso, só que é uma questão política, obviamente, né? Então, tem municípios que têm o desejo, tem administradores que têm o desejo de fazer esse incremento na dieta, e também tem a questão de ter esse recurso, né? Que não necessariamente é uma realidade para todos os municípios. O problema ele é perdurante, né? É uma coisa assim claro, você já tem ideia, mas nós sabemos muito, né? Quem está dentro, né, do estudo das teorias administrativas, e quando um dos elementos fundamentais do estudo da teoria administrativa é o poder, né? Nós estudamos o poder, a administração de teoria de poder. E uma das teorias do poder mais forte que nós temos, e bem desenvolvida, estruturada, inclusive, é a teoria do poder dos recursos. Quem tem recursos tem poder. E quando a gente faz análise das relações, né, tanto internas das organizações quanto fora, e se você, digamos assim, mapeia a concentração do poder, a concentração de recursos, você vai encontrar um poder muito forte. Então, em determinado momento, pode-se até, digamos assim, abrir um pouco mão do poder decisório, mas não se abre mão do poder sobre o recurso. Então, esse é um dos elementos assim, que você comentou agora, né? O recurso, que quer decidir, vai decidir para onde vai. Tá, tudo bem, mas o recurso é conosco. Nós é que decidimos. Então, as teorias de poder, eu espero que vocês tenham ainda no curso, eu acho que vão ter, né? Uma análise dessa ideia do poder muito, muito claro. E aí, em geral, um dos elementos que digamos assim, é mais vulnerável da formação do administrador. Ele, na formação, ele pouco enfrenta o poder, porque o enfrentamento do poder é um tabu dentro dos cursos de administração. A formação do administrador, ela é uma formação ingênua. Na maioria das vezes, ela é ingênua, porque ela não enfrenta o problema do poder. E isto é efetivamente o que sempre está em jogo, o poder. E isso implica na capacidade de formar coalizões, de formar acordos. Por isso que é muito difícil você, do ponto de vista dessa ação, ter espaços para né, vencer o moinho. Não se vence o moinho. Né? O solitário não consegue vencer, por mais brilhante que seja a ideia, porque ele não consegue formar coalizão política. E o processo de formação de coalizão política é um processo que dá embrulho do estômago. A gente tem que fazer acordos políticos com pessoas que talvez a gente chegue a discordar muito, muito, mas você vai lá e costura o acordo político. Né? Então, um bom político, do ponto de vista administrativo, é o sujeito que tem a capacidade de formar coalizões que se tornam hegemônicas dentro das organizações. E aí assumem as posições formais e as posições informais de distribuição de poder. Então, não basta operar na formalidade, ele tem que operar também na informalidade. Né? Esse é o ponto. Nós já estamos muito, muito avançados, mas eu queria somente sintetizar aqui, vocês têm um material para leitura. De modo geral, assim, eu vou compartilhar a última tela, se vocês me permitem. Então, a síntese que ele vai fazer é essa síntese aqui. A fome no Brasil é consequência direta, antes de tudo, do seu passado histórico, com seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. De um lado, o colonialismo expropriador, aqui estruturado em uma cíclica economia destrutiva, ou pelo menos desequilibrante, da saúde econômica do Brasil.
o do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o da caça ao índio, o da mineração, o da lavoura nômade do café, o da extração da borracha e, finalmente, o da industrialização artificial baseada no ficcionismo das barreiras alfandegárias e no regime de inflação. É sempre o mesmo espírito aventureiro se insinuando, impulsionando, mas logo a seguir corrompendo os processos de criação de riqueza do país. Do outro lado desse colonialismo expropriador, a inaptidão do Estado ou a incapacidade do poder político para servir de poder equilibrante entre os interesses privados e os interesses coletivos, e entre os interesses locais e os interesses nacionais. Ou seja, faltou capacidade para dirigir em moldes sensatos a aventura da colonização e da organização social da nacionalidade, seja frente às forças dos senhores de terra, seja pela adoção excessiva da centralização do poder. É este o dilema que o José de Castro nos coloca, e aí é onde está a raiz do problema da fome. O problema da fome no Brasil não é um problema biológico. Esse é um problema político. Tá? Eu agradeço muito, né? Peço desculpa, nós nos estendemos um pouco além do que eu pretendia. Tá? Mas aí fica aí mais um dos autores clássicos, provocador, atual demais, né? E o que é pior é o fato da o que mais choca é o fato de ser atual. Né? O que mais choca é o fato de ser atual. Eu agradeço muitíssimo, né? E espero reencontrá-las aí na semana que vem. Qualquer coisa, eu e a Marista, nós estamos aqui sempre à disposição. Tá ok? Um grande abraço, então, gente. Até a próxima. Pessoal, boa noite.